aqui. Eu sou Jaqueline Moraes, sua irmã em Cristo. E aí, como é que está esse feriadão? Aqui no Rio está um calor bombástico, mas nós estamos aqui para bater mais aquele papo, conversarmos, abrirmos entendimentos. Uma conversa serve para isso, para abrir entendimento, para rever nossas opiniões, né? Sempre é bom crescer, mudar, renovar, e é para isso que esse canal existe, para que a gente venha discursar sobre o nosso cotidiano, sobre as coisas e os acontecimentos diários da nossa vida. E por isso que o tema de hoje é frutos amargos enxertados. Você sabe aquela plantinha que era de um jeito e você comprou ela e ela sofreu um enxerto ali, começa a nascer coisas diferentes, cores de flores diferentes. Aí você fala, mas como assim? Não, ela é enxertada. Ou seja, ela não é original. Ela era de uma forma, alguém a modificou e então ela começou a dar frutos diferentes ou flores de diferentes cores. Assim é algo enxertado, algo que foi modificado. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Por quê? Eu ouço muitas coisas, nós ouvimos muitas coisas, muitas opiniões. E eu ouvi de uma pessoa assim, por quê? O lance foi assim, hoje foi o dia dos meus porquês. Hoje eu perguntei muitas coisas para Deus. Por quê? Por causa dos acontecimentos, das coisas que vão sucedendo e que de repente a gente para e fala, mas é igual uma antiga coisa aí de dezembro, que compartilharam comigo há muitos anos atrás. Como ser bonzinho o ano todo para merecer ganhar aquele presentinho de dezembro. E essa pessoa disse exatamente assim para mim. Hoje foi o meu dia dos porquês. Porque eu quis entender muita coisa que acontece comigo e que está acontecendo e que não fui eu que plantei. Sabe, eu tenho certeza que eu não fiz nada para colher essas coisas. E isso me fez pensar. Você sabe, amado, que nessa minha análise, eu comecei a ver que às vezes a gente come frutos amargos e não necessariamente nós plantamos aquela árvore. Como assim? Quando você está inserido numa família, por exemplo, se o seu filho passa por uma situação, a sua filha, sabe, passa por uma situação, automaticamente você está inserido naquele contexto e você acaba experimentando desse fruto amargo. Você acaba tendo, sem querer, que participar desse deguste. E propriamente não foi você que plantou. Não foi você que foi lá e semeou, que enxertou alguma coisa. Simplesmente enxertaram na sua vida. Quantas vezes a gente não chegou para alguém e falou, olha, veja bem se isso é certo, porque quando vier a colheita, se você colhesse sozinho ou sozinha, seria legal, mas vai espirrar aqui. Porque você está inserido, sabe? Você não tem como escapar daquela situação. E é exatamente isso, querido, que eu quero falar. Porque nós, às vezes, temos muitos porquês. Mas eu não fiz isso. Mas por que isso? Por que aquilo? Mas não estou entendendo. E eu analisando, eu pude entender que eu mesma já tive que chupar cada limão na vida, mas um limão assim, bem enxertado, né? Era um azedo, com pimenta, sabe? Aquela coisa assim horrorosa. E muitas das vezes, amados, eu não fiz nada para ter que colher aquele limão. Mas eu estava diretamente envolvida na história. Diretamente envolvida naquele contexto. Não pedi para estar, não me coloquei, porém eu tive que degustar aquela coisa horrorosa. Então é por isso que esses enxertos às vezes chegam a nós sem que a gente semeie. E a gente não tem que ficar perguntando a Deus o porquê não. Porque não tem porquê não. Faz parte, sabe? E a gente sempre fala
que Deus não tem nada a ver com a nossa matéria, com a nossa humanidade, né? Com a nossa carnalidade. A obra toda que foi concluída foi no Espírito. Isso nós que somos maduros já sabemos. E o resto são consequências. O resto é aquilo que, infelizmente, nós temos que participar voluntariamente ou involuntariamente. E às vezes nem sabemos. Aquele famoso caiu nos meus braços. Exatamente isso. Caiu nos teus braços e agora você vai ter que resolver a questão. Você vai ter que superar, entendeu? Você vai ter que arrumar caminhos para aquilo ser resolvido. E muitas das vezes ficam mal resolvido, não é verdade? Porque não depende só de uma pessoa resolver. Depende de mais pessoas que estão inseridas naquela situação. E às vezes, amado, é aquele ditado, né? Aceita que é melhor? Pois é. Aceita, vai superando, Cristo vai fortalecendo, nós vamos nos renovando dia após dia e reinventando, sabe? Reinventando histórias para que aquela fique apagada ou para aquela ficar bem lá atrás. Porque, queridos, o combate é diário. O combate é sério, é pesado, sabe? E nós temos que ter a capacidade de levantarmos todos os dias e enfrentarmos os nossos desafios. E no fim da noite, quando vai chegando a tarde, a gente ter o privilégio de dizer mais um dia vencido, porque Cristo me conduziu em perfeita vitória. Cada dia vencido é uma vitória gigantesca. Às vezes a gente nem percebe, sabe, o quão fomos conduzidos com o amor e com o zelo do nosso Deus que está sobre nós. Eu sou muito grata a Deus pela minha vida, pela minha família, sabe? Porque eu sei que o Senhor, Ele é poderoso para sustentar tudo aquilo que Ele mesmo construiu e que Ele mesmo edificou. Então, tudo que Deus faz é perfeito e Ele não dá verdadeiramente aquilo que nós não possamos suportar, que nós não possamos vencer e que nós não podemos depois, né, ter motivos de dar glórias a Deus, de dizer muito obrigado, Senhor, porque eu achei que eu não iria conseguir, mas eu tenho certeza que em todo tempo o Senhor esteve me conduzindo, me iluminando o entendimento, abrindo os meus olhos, me dando sabedoria para lidar com as situações. Então esse tema eu achei muito propício. Frutos amargos enxertados. Há muitos frutos na tua árvore que não são seus, que não foi você que semeou, mas como eu disse outrora, você vai ter que degustar, você vai ter que aprender, sabe, a lidar com situações passadas e futuras, porque enquanto tivermos vida, teremos obstáculos a serem vencidos, dificuldades. Isso, querido, é discernente, sabe, é normal a todos os seres humanos. E a gente às vezes, né, às vezes eu falo sempre aqui no canal, que às vezes eu falo, papai do céu, senta aí, toma mais uma xícara de café, porque olha, o negócio está pesado. E às vezes pesa para mim, pesa para você, pesa para todo mundo, mas o legal é saber que nós não estamos nessa caminhada sozinhos. Nós sempre teremos alguém, um anjo revestido de carne, que irá vir lhe dar um abraço, uma palavra de conforto, irá lhe mostrar que você não está só e que apesar de árdua, há uma recompensa para os que não desistem, para os que persistem, para aqueles insistentes, sabe, que falam, não, eu vou pagar mais uma vez para ver. Algumas vezes na minha vida eu tive que pagar para ver. Eu queria ver se aquele negócio desenrolava ou não. Deus é bom em todo tempo, querido. Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos guiando. E nesse feriadão no Rio de Janeiro, vou ser bem breve, eu queria dividir esse pensamento, porque às vezes a gente, é bom, eu vi essa semana falando que uma boa conversa, ela abre vários caminhos, sabe? Caminhos para nós analisarmos o que o outro fala e a visão que nós tínhamos antes daquela conversa. É crescimento, é amadurecimento, é progresso, né? Infelizmente, nós estamos atravessando aí uma guerra sem precedentes, né? Que nós estamos vivendo aí, os noticiários estão aí presentes na nossa casa, nos alertando dessa terrível guerra.
onde várias pessoas que nem imaginavam estão participando aí desses enxertos, né? Que a vida foi se responsabilizando em jogar naquela terra. Essas coisas enxertadas que não sabemos de onde vêm, mas vêm e causam destruição, né? Isso é muito triste, a gente achar que já evoluímos tanto e ver uma regressão dessa, né? Uma queda dessa na evolução humana. É triste ver que os seres humanos ainda se degradiam, que ainda se matam, se destroem e por nada. Porque eu cismei de mostrar que eu tenho poder e que você precisa saber que eu sou forte. Sabe aquele negócio do meu braço é mais forte? Até quando? Até quando nós vamos ouvir, presenciar, sabe, ver vidas se perdendo, porque alguém se levanta como o forte? Nós estamos aqui para pedir misericórdia por aquelas famílias, sabe, pedir que Deus realmente livre aquele povo, aquela nação desse dano que é horrível e que causa muita dor no mundo inteiro, amado. Porque, como eu disse, é como voltar a primata, aos seres primatas, sabe? É regredir muito, é cair muito. Quando a gente achou que já tinha avançado tanto, a gente se depara com mais uma guerra aí. Infelizmente, eu só ouvia falar na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, e agora a gente tem que acordar e ver mortos inocentes, crianças, pessoas que não pediram para viver essa situação e estão vivendo esses frutos amargos enxertados. Sabe, quando eu falo em frutos amargos enxertados, eu falo de um modo geral, não falo só na religião, só nos cristãos, eu falo no mundo. Há muitas pessoas tendo que experimentar frutos amargos que não foram elas que plantaram. Elas só estão participando dessa história. Então, que nós possamos analisar, queridos. Nós podemos, sabe, olhar para o outro com um olhar de misericórdia, como eu disse, das famílias aqui que sofreram esse baque também em Petrópolis. Inclusive, eu quero agradecer a Ney Soares, a irmã Silvana, que se uniram a nós nessa solidariedade. Bem-haja Deus, nosso Senhor, pelas vossas vidas, pelo seu ministério além da cruz. Obrigada mesmo pelo teu amor e por essa liberalidade. Graças a Deus, o povo da graça é um povo que está aprendendo, sabe, a lidar com as suas finanças, porque nós viemos de um mundo cristão, né, religioso, onde a obrigatoriedade, sabe, onde a severidade sobre as nossas finanças eram muito ruins. E a gente acaba trazendo para a graça um trauma, que aos poucos nós estamos dizendo que não é assim, sabe, com amor nós estamos dizendo que é necessário que a gente olhe para o próximo, que a gente contribua sim, que a gente seja solidário sim, e que a gente não se feche, porque lá na Ucrânia eles estão passando por uma situação, aqui em Petrópolis eles estão passando por uma situação, mas o mundo inteiro está passando por algumas situações, onde a gente vê sempre alguém que se levanta. Você vê as pessoas que estão migrando para os países mais próximos lá da Ucrânia, já tem equipes montadas com café da manhã, com pão, com lanche, com suco, acolhendo aquele povo assim que eles ultrapassam a fronteira. Amados, isso só podem ser anjos revestidos de carne, sabe? Que estão preparados, capacitados para dividir o pouco que tem com o próximo. E isso não vem de nós. Isso só pode ser Deus. Porque nós não somos bonzinhos, como eu sempre falo aqui também. Toda a manifestação de bondade, sabe, de dignidade, de amor ao próximo, de respeito, eu creio que vem do Pai das Luzes, porque é nele que não há mudança e nem sombra de variação, porque nós humanos temos muitas mudanças e muitos altos e baixos em tudo. Então, quando somos perfeitos, não é a Jaqueline, é Cristo em mim, é Cristo na Simone, é Cristo no Geraldo, é Cristo na Cristiane, sabe? É esse refletir a Cristo, é exalar o bom perfume. Então, muito obrigada a vocês que estão aí de mãos dadas, sabe? Ajudando, contribuindo, colaborando, e que você deleite o seu coração, sabe? Que você se abra mesmo a dividir o teu pão, a dividir com o teu irmão aquilo que chega às suas mãos, porque isso é lindo, isso é aceitável, porque eu sei que quem faz com alegria. E a palavra diz que Deus ama
todas as vezes que nos manifestamos com alegria no dar, Deus ama. Então, muito obrigada a todos vocês. Eu, Jaqueline, estou aqui todas as terças e quintas no canal Graça Sem Retoque, a partir das 10 horas da manhã, e eu gosto muito de bater esse papo. Às vezes eu fico perdidinha sobre o que eu vou falar, mas o Senhor sempre me dá uma passagem, um insight, sabe? E a sabedoria que vem do alto, porque não produzimos nada, né? Não somos capazes de criar nada. Cristo cria tudo em nós e nós reproduzimos aquilo que Ele mesmo já determinou que fosse. Assim é, amados. Assim eu creio. Espero vocês aqui